Ei, Maria, boa noite. Você consegue me ouvir? Responde para mim no chat, fazendo favor, para eu conseguir saber se o áudio está saindo direitinho. Boa noite, Cindy. Vocês estão conseguindo me ouvir? Fala para mim no chat, fazendo favor. Boa noite, Lorena. Meninas, sinalizem para mim, por favor, no chat que tem aí, se vocês estão conseguindo me ouvir, para eu conseguir dar continuidade à aula, para a gente iniciar, e aí os demais alunos vão entrando no decorrer. Oi, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um joinha aí, Michele, fazendo favor. Vocês conseguem me ouvir, meninas? Ah, ótimo. Mais 2 minutinhos e a gente começa, então, tá? Que alguns alunos estão tentando entrar aqui e não está conseguindo. Essa plataforma do Zoom, ela, quando dá 40 minutos de aula, ela fecha. E aí, se isso acontecer, é só vocês voltarem lá naquele link lá que está lá no portal e entrar pelo link de novo, que aí ela deixa continuar a aula por mais 40 minutos, tá? E aí a gente vai prosseguir. Hoje a gente... Aí voltou. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o perfil da enfermagem no Brasil, né? Que foi uma pesquisa realizada pela Fiocruz, né, no ano de 2015, que tentou buscar qual que era o perfil dos profissionais de enfermagem aqui no Brasil na época. E aí essa pesquisa ela foi em todos os estados do país, e os resultados que eu trouxe para vocês observarem
São os resultados só do nosso estado aqui, do Espírito Santo. E aí eu vou deixar lá no portal para vocês também um organograma das especialidades que a gente tem na área de enfermagem hoje. A altura, assim, tá bacana, vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Quer que fala mais alto? Tá dando para ouvir? Tá tranquilo, professor. Tá, obrigada, Iago. Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o perfil da enfermagem brasileira. E aí, assim que acabar a aula, eu vou colocar o link lá. Tá aqui, apareceu o chat aqui para mim, agora eu consigo ver vocês. Obrigada pelo retorno. Então, né, o que é a Fiocruz? A Fundação Oswaldo Cruz é a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, né, que recebeu esse nome há muitos anos atrás, desde a revolta da vacina, quando a gente teve a reforma sanitária no Brasil, né? E aí o Oswaldo Cruz, ele teve um papel muito importante na saúde brasileira. E aí foi criada essa escola no Rio de Janeiro, uma escola de maior renome, né, no país hoje. Vocês devem ter observado que é a escola que está conduzindo essa questão de pandemia do coronavírus. E aí uma equipe da Fiocruz, ela foi responsável por conduzir essa pesquisa na época, né? Uma equipe de professores, doutores, mestres e especialistas, e aí eles foram analisar quais eram os perfis dos profissionais de saúde no país. E aí no Espírito Santo foi realizada essa equipe com os profissionais de enfermagem, e isso dá uma ideia para a gente de como está o panorama da enfermagem no país, no mundo e aqui no nosso estado, né? Isso foi no ano de 2015, mas as pesquisas para elas serem consideradas pesquisas antigas, elas têm que ultrapassar em 5 anos. Então, essa pesquisa ela é válida até esse ano, mas então é considerada ainda uma pesquisa recente. Aí a gente vai bater um papinho a respeito dela. Né? Ela integrou, esse núcleo de pesquisa integrou um programa de pós-graduação estricto sensu. Lembra que eu falei com vocês no começo da matéria que a gente ia conversar um pouquinho sobre o que é uma pós-graduação estricto sensu, o que é uma pós-graduação lato sensu. Quando vocês se formam bacharéis, né, generalistas. O que significa isso? Vocês podem atuar em qualquer área da enfermagem, mas vocês não têm uma especialidade. E aí, para ter uma especialidade, vocês precisam fazer um curso, né, além do curso de graduação. E aí tem duas linhagens principais de pesquisa. São as pesquisas lato sensu e a pesquisa do tipo stricto sensu. Pesquisa lato sensu, linha de pesquisa lato sensu, são as especializações em enfermagem, né? Eu quero fazer enfermagem em saúde coletiva, porque eu gosto muito de trabalhar em unidade básica de saúde. Então, você vai ser um enfermeiro especialista na área de saúde coletiva. Uma pós-graduação em saúde coletiva vai servir para mim dentro do hospital? Vai te servir de pouca coisa, porque ela é voltada, você vai se tornar especialista, vai se aprofundar os seus estudos para a saúde coletiva, lá para a unidade básica de saúde, que é onde o professor João de vocês trabalha. Né? Um outro ponto é a pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação do tipo stricto sensu, que é onde foi feita essa pesquisa aí do perfil de enfermagem brasileira, são os mestrados, tanto os mestrado acadêmico quanto o mestrado profissional. Nesse caso aqui foi de um mestrado profissional. O que é o mestrado profissional? A diferença dele para o acadêmico. O mestrado profissional são pessoas que trabalham na área, eu sou aluna do programa de mestrado profissional hoje em gestão pública. Né? Então, na época que eu adentrei o mestrado, eu já estava trabalhando na área, mas eu não queria parar de trabalhar, eu queria continuar estudando. Então, é um mestrado, é um programa de pós-graduação que permite que o profissional se aperfeiçoe, mas sem abrir mão do vínculo empregatício dele. Então, tem aulas mais flexíveis. E nós temos o mestrado acadêmico, que é voltado para a academia, voltado para a escrita científica, para publicar artigos. Né? O professor João, ele é mestre, e o mestrado dele é um mestrado acadêmico. Ele ficou 1 ano lá em Vitória estudando, e aí é dedicação exclusiva, não tem como trabalhar, estuda o dia inteiro. Durante 1 ano, e no outro ano desenvolve a pesquisa, voltado para publicação. Então, a única diferença basicamente é essa. No mestrado profissional também a gente entrega um produto para a profissão, né, que é relevante para a profissão. O pessoal desse mestrado aqui, por ser um mestrado profissional, qual foi o produto que eles entregaram? Entregaram o resultado dessa pesquisa.
que assim o Brasil pode conhecer quem são os profissionais que estão trabalhando lá na ponta, qual é o tipo de pós-graduação que está sendo mais pesquisada no estado. Ah, de repente, no ano de 2015, abriu 10 centros de hemodiálise no Espírito Santo. O governador que estava lá no Espírito Santo resolveu abrir 10 clínicas de hemodiálise. Aí o que acontece? O que a gente pode observar? É só um exemplo hipotético, tá, gente? Realmente teve um ano que se abriu muitas clínicas de hemodiálise aqui num governo, mas eu não lembro se era exatamente o ano de 2015. Mas aí o que a gente observa, né? Para trabalhar numa clínica de hemodiálise, o profissional de enfermagem de nível superior, ele precisa ser especialista em nefrologia, que é a área que estuda a saúde renal. Então, se eu, enquanto profissional, eu estou desempregado, eu estou procurando ingressar na área, e eu sei que o governador vai abrir 10 clínicas de hemodiálise, qual é o tipo de pós-graduação que vai aumentar a oferta, né, no estado? Consequentemente, vai ser a pós-graduação em nefrologia. E aí a gente consegue observar isso com a pesquisa, né, que eu vou estar passando aqui para vocês. Eu sou leiga nessa questão aqui de aula ao vivo, tá? Isso é novo para mim, eu estou testando com vocês aqui hoje. Vocês são meus cobaias, me desculpem, mas aí pode ser que alguma coisa agarre aqui. Igual agora eu estou tentando olhar o chat aqui e não consegui ver. Aí, tá? Consegui abrir de novo. Aí é só ter um pouquinho de paciência comigo que devagarzinho vai. As principais pesquisas que esse grupo realizou: estudo sociológico sobre profissão de saúde, estudo de processo de trabalho em saúde. Então, tudo que é em relação à profissão de saúde, esse grupo teve interesse de pesquisar, né? Perfil dos médicos no Brasil, perfil dos dermatologistas no Brasil, dos pediatras, dos nefrologistas, das profissões médicas, né? Depois eles pensaram, por que vamos só estudar médico? Vamos ampliar para as outras áreas da saúde também. E aí começaram a estudar, né? Além do programa Mais Médicos, que era um programa que tinha aqui no Brasil na época, né? Que foi um programa gerado lá no governo Dilma, que tinha como intuito trazer médicos cubanos, porque a medicina de Cuba é considerada a melhor medicina de saúde da família do mundo. Então, até em relação à resposta ao coronavírus, se vocês tiverem curiosidade de estar olhando depois, vocês podem observar lá que a medicina de família e comunidade deles estão conseguindo fazer com que o vírus não se alastre no país, que é uma pequena ilha, né? Então, o que o governo fez? Vamos trazer esses médicos para cá, porque se a gente trabalha lá na saúde da família, a gente trabalha principalmente com o quê? Né? A gente vai trabalhar com prevenção. Se eu trabalho com prevenção, significa que aquele indivíduo nem vai adoecer. É por isso que os médicos cubanos fizeram tanto sucesso no país, né? No Brasil. Vocês, se chegaram a ter contato com algum médico cubano, devem ter visto o diferencial no atendimento deles. Ou não precisa ter tido necessariamente contato com um médico cubano, uma consulta com um médico cubano, né? Mas de repente teve algum familiar que foi, que atendeu, e aí foi aquele sofrimento quando eles foram embora. Então começou a partir daí, né? Eles começaram a ver o sucesso desses programas e começou a querer entender como é que funcionavam as profissões de saúde. E aí fizeram vários diagnósticos de RH, de recursos humanos nos estados e no município. O que significa esse diagnóstico de RH? Para saber o quanto que o estado está contratando, o quanto que o município está contratando, se esse é um bom panorama para a enfermagem. De repente eu quero me formar, mas eu quero ir embora para o Rio de Janeiro. Mas eu acabei de ver na pesquisa que saiu que o Rio de Janeiro está saturado de profissional de enfermagem, que é uma cidade grande, é uma cidade de grandes hospitais, de grandes faculdades, forma profissional de enfermagem o tempo inteiro, e aí o mercado não está conseguindo absorver. Mas, em contrapartida, na mesma pesquisa, eu vi que lá no Pará, lá no Amazonas, os salários dos enfermeiros são altíssimos, porque quase não tem demanda de profissionais, não tem profissional para trabalhar lá. Os profissionais que se formam são pouquíssimos, e aí isso faz com que a lei da demanda e oferta, né? Se eu tenho muita demanda e pouca oferta, tende a fazer o quê? A saturar. Agora, se eu tenho pouca oferta, ao contrário, né? Se eu tenho muita oferta e pouca demanda, isso tende a valorizar. Aí é por isso que é importante conhecer o perfil dos profissionais de enfermagem no Brasil. Né? E aí algumas pesquisas em andamento naquela época foram em relação às profissões de saúde, programa Mais Médicos, como eu falei para vocês, e de enfermagem no Brasil. Né? Esse material é um material de domínio público,
que é liberado pela Fiocruz através desse site aqui. Mas eu vou colocar ele lá em PDF para vocês na plataforma depois, tá? E aí, falando da pesquisa, né? Foi feita pela Fiocruz, pela Fundação Oswaldo Cruz, né? Ou ENSPN, que é a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, e também em parceria com o COFEM. Como vocês viram lá naquela aula presencial que eu tive com vocês, é o nosso conselho, o Conselho Federal de Enfermagem. Né? Ela buscou conhecer e construir o perfil da enfermagem no Brasil, nos seus vários aspectos, né? Sociodemográfico, aspecto de formação, técnico-científico, se a enfermagem que é considerada uma ciência, se ela está, de fato, exercendo o papel dela de ciência, como é que estava o mercado de trabalho, as condições de trabalho, e construir um perfil, né, da equipe de enfermagem, dos enfermeiros, dos auxiliares e dos técnicos de enfermagem. E aí foram mais de 1.800.000 trabalhadores de enfermagem pesquisados na época, como eu falei, realizada pela Fiocruz em parceria com o COFEM, foi financiada pelo COFEM. Então, lembram lá da nossa primeira aula que eu falei com vocês? Primeira não, né? Acho que deve ter sido a segunda ou terceira aula. Eu falei para vocês que os conselhos, eles têm um caráter científico, eles têm a obrigação de produzir e fomentar a ciência no país, né? Que eu até expliquei para vocês que a gente tem a REBEM, né? Que é a Revista Brasileira de Enfermagem. Então, foi uma pesquisa da Fiocruz, que é uma instituição distinta à enfermagem, uma vez que tem vários profissionais da saúde lá, tem biólogo, médico veterinário, enfermeiro, médico. Não é uma instituição da enfermagem, né? É uma escola de saúde pública. E aí ela foi financiada pelo COFEM. Então, o dinheiro lá que a gente paga todo ano de anuidade foi o dinheiro que foi para o fundo para financiar esse tipo de pesquisa. Além de ter tido apoio da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS, né, que é uma organização extremamente importante para a saúde também. Aspectos metodológicos, né, como é que funcionou essa pesquisa? Né, eles fizeram um universo de amostra, dava para pegar todos os profissionais enfermeiros do Brasil para fazer uma pesquisa? De jeito nenhum. Então, como é que eles conduziram a pesquisa? Eles fizeram uma amostragem, né, do Brasil e dos estados. Então, de uma maneira geral, quantos por cento de profissionais de enfermagem a gente tem no Brasil? E estratificou isso para vários estados, né? E como estratégia, para conseguir entrevistar esse público todo, eles realizaram questionários, porte pago, de ir de porta em porta e perguntando, igual quando é o questionário do IBGE, que faz uma amostra, sorteia algumas casas. Ah, professor, eu ouvi falar que o IBGE está fazendo pesquisa, mas eu nunca vi ninguém do IBGE na minha casa. Como é que eles sabem o perfil da renda do meu bairro? Né? Porque são algumas pessoas só que são sorteadas, que faz essa amostra, né, estratifica, e aí dessa amostragem consegue ter um intervalo de confiança, significa que essa pesquisa ela é válida, né? Que 95% significa que a renda, igual no exemplo que eu dei, é confiável. Ou porque por correio, questionário online que eles utilizaram também. Tiveram algumas dificuldades e estratégias para superá-las, principalmente em relação a questionário online, né? As pessoas, como vocês devem imaginar, não têm muita paciência para ficar respondendo questionário. Fizeram também pesquisa de campo, que é essa pesquisa de casa em casa, e aí fizeram um banco de amostras, né? Uma pessoa lá foi responsável por unir todos esses dados. E aí obtiveram um índice de resposta do Brasil e de cada estado brasileiro. Então, se vocês colocarem lá, eu tenho interesse, professora, de quando formar eu ir embora para o Rio Grande do Norte. Vocês podem colocar lá no Google, perfil da enfermagem no Brasil, Rio Grande do Norte, Fiocruz, que eles vão te dar o panorama todinho, bem estratificado, bem resumido, só do Rio Grande do Norte. E como vocês devem imaginar, essa pesquisa ela é imensa, né? Ela foi enorme, uma vez que ela estudou o Brasil inteiro. É por isso que a gente vai direcionar ela hoje para o Espírito Santo, né? Aqui, que é o nosso estado, onde a gente mora. Só um minutinho que Vitorinha não está conseguindo entrar aqui. Deixa eu ver se tem alguma solicitação. Não tem. Quem tiver contato com ela, avisa, por favor, que tem que clicar lá naquele link, que aí vai aparecer uma solicitação para mim aqui e eu aceito. Não apareceu solicitação nenhuma. Aí faz esse favor para mim aqui, fazendo favor, para eu não perder o foco aqui, senão eu me embolo também. Mas vai ficar gravado, tá, gente? Aí quem não conseguir assistir ao vivo, consegue assistir a aula depois.
Não tem problema não, quanto a isso vocês podem ficar despreocupados. E aí, né, nossa capital, Vitória, né, a população estimada lá em 2014, a pesquisa ela encerrou em 2015, mas ela começou antes. E aí, em 2014, a população estimada era de 3.850.049 habitantes, né, mais ou menos 76 habitantes por quilômetro quadrado. A renda mensal domiciliar por pessoa, né, era mais ou menos de 1.052 lá no ano de 2014. Nós temos um número de 78 municípios e de estabelecimentos de saúde, né, que a gente tem um Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, de 5.923 pessoas. Isso equivale a um público de 23,3% do estado inteiro. Né? E perfil socioeconômico, como é que é? Da categoria profissional no Espírito Santo naquela época, né? De 100%, de uma amostra de 100% das pessoas entrevistadas, pessoas que trabalhavam na enfermagem no Espírito Santo até 2015, 26% eram enfermeiros e 76,6% eram técnicos ou auxiliares de enfermagem. Então, observem aqui, ó, que a maior classe da enfermagem está atribuída ao profissional técnico, ao profissional auxiliar. Observem aqui nesse gráfico de barra como isso fica mais claro. Aqui ele ainda arredonda para 79%, né? No início da enfermagem brasileira, nós tivemos, como vocês estudaram lá na história da enfermagem, a escola Ana Nery, né, que foi uma escola muito importante para a formação da enfermagem brasileira. E aí nós tivemos uma subclasse, uma subcategoria, que foram pessoas que já trabalhavam de alguma forma com os cuidados à saúde e aí receberam um curso ou uma orientação para formação apenas, né? Eram cuidados que eram prestados empiricamente, as pessoas tinham o desejo de cuidar das outras e aí faziam isso, seja por caridade, seja por achar que nasceu para isso, que eu esqueci a palavra agora. E aí essas pessoas receberam um diploma de formação de auxiliar de enfermagem. Aí, Vitória conseguiu entrar agora. Obrigadão, gente. E aí, essa classe, depois com o governo Dilma, o governo veio, né, e falou o quê? Eu preciso qualificar esses profissionais. Eu não posso só ter um profissional que é um profissional que às vezes não tinha nem o ensino médio e está atuando numa área crítica. E aí foi quando a gente teve aquele boom de curso técnico no Brasil, né? Que aí que ela começou a fomentar essa questão de curso técnico, desde o governo Lula, na verdade. A Dilma continuou, deu continuidade, porque isso é mais antigo. E aí extinguiu-se a classe de auxiliar de enfermagem. Uai, professora, mas se é uma classe que está extinta, como é que a gente tem profissional da saúde ainda que é auxiliar de enfermagem? Porque a gente teve muito concurso naquela época, né? Era uma época que se abria concurso muito fácil, né? A ideia era efetivar o máximo de profissionais e com dedicação exclusiva para aqueles profissionais trabalharem efetivamente no SUS. O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é relativamente novo, né? Nós tivemos a Constituição Federal de 88. E só depois do ano de 88 é que ele foi mudando, ele foi sofrendo algumas alterações para conseguir se consolidar no sistema que a gente tem hoje, universal, igualitário. E aí, essas pessoas que conseguiram ser aprovadas no concurso como auxiliar de enfermagem, elas continuam com o cargo de auxiliar de enfermagem. Algumas delas receberam de graça uma bolsa para fazer o curso técnico, para conseguir se especializar naquela época, justamente para ter essa migração. Mas é por isso que a gente tem muito profissional ainda auxiliar de enfermagem, mas não existe nenhum curso de auxiliar de enfermagem. Então, grande parte dos profissionais de enfermagem ou são técnicos ou são auxiliares. E uma pequena minoria eram, então, os enfermeiros. E isso não mudou muito até hoje, não, tá, gente? Embora a gente tenha muito mais oferta hoje de curso de enfermagem, vocês devem pensar, mas está formando tanto enfermeiro hoje em dia, será que isso não mudou? Está formando muito enfermeiro, mas o que a gente observa quando a gente vai para a ponta trabalhar, que quem é esse perfil aqui que está aumentando essa fatia da pizza? São os profissionais que já são técnicos de enfermagem, que querem atuar como enfermeiro e aí se forma, às vezes não consegue ingressar no mercado de trabalho como enfermeiro. A maioria dos processos seletivos que pagam bem acabam
vai pedindo tempo de serviço, né? E aí o que esse profissional faz? Ele retorna para o cargo de técnico de enfermagem. Então, a gente ainda tem uma grande procura, a gente ainda tem uma grande demanda de profissionais de enfermeiros no mercado de trabalho. Por isso vocês têm uma disciplina chamada exercício da enfermagem, para vocês compreenderem como que é isso e já ter um olhar lá na frente. Será que se eu me formar apenas como bacharel em enfermagem, eu vou conseguir ingressar no mercado de trabalho se eu não procurar me qualificar, me especializar? E aí é desde a graduação que vocês já conseguem observar quais são as áreas que vocês têm mais afinidade, né? Ah, eu acho que eu gosto mais da saúde coletiva, então já vai focando na sua formação de que você quer se especializar na saúde coletiva. Isso vai mudar ao longo do curso, né? Conforme vocês vão tendo novas matérias, vocês vão se redescobrindo na profissão. Mas é bom já ter esse olhar direcionado. Né? Em relação ao sexo dos profissionais de enfermagem no Espírito Santo, historicamente, gente, isso não é no Espírito Santo só, não. É no Brasil e no mundo. Até porque a percussora da profissão foi uma mulher, né? A Florence Nightingale. Foi ela que fez, que criou a profissão de enfermagem. Se vocês estão acompanhando aí essa questão do Covid, lá em Londres foi criado agora um hospital de campanha com o nome dela, né? Justamente por conta dessa importância marcante que ela tem lá no país de nascimento dela. Né? 0% não respondeu, 88% equivalia ao sexo feminino e 11,4% ao sexo masculino. Isso em 2013. Em 2015, a gente já teve um aumento desse percentual aqui, ó, de profissionais do sexo masculino, equivalendo a 14,4%. Mas, majoritariamente, a gente ainda estava à frente, nós do sexo feminino ainda estávamos à frente da profissão. Em relação à idade, né, dos profissionais que estavam atuando, até 25 anos, no ano de 2013, equivalia a 9,4%, 26 a 30 anos, 19,5%, e a grande maioria estava dentro dessa faixa etária aqui de 31 a 35 anos. Isso não mudou, né? Em 2015, vocês veem aqui que tem uma variância bem pouquinha, de 4% apenas, mas que continua sendo majoritária. Mas aí a gente consegue observar que vem crescendo, né, a quantidade de indivíduos jovens que queiram ingressar na área de enfermagem. Naturalidade, né? Quem são as pessoas que vieram fazer enfermagem aqui no Espírito Santo? A maioria das pessoas que trabalhavam no Espírito Santo, que eram profissionais de Espírito Santo, nasceram no Espírito Santo. E aí nós temos alguns profissionais aqui, em grande parte, ó, de estados que são fronteiras com o nosso, como Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, uma parcela pequena, e São Paulo também numa parcela pequena. Os outros estados são relevantes. 10% não respondeu a essa questão, né? Mas a grande maioria eram de pessoas que estudavam aqui mesmo, que se formavam e continuavam por aqui, né? E uma pequena parcela que migrava de outros estados. Local de residência, 23% residia na capital e 74,2% residia no interior, dos profissionais de enfermagem. A nossa cidade, por exemplo, isso aqui em 2013, né? A nossa cidade, por exemplo, ela é considerada cidade de interior. E aí observa em 2 anos como que isso mudou, né? Em 2013 e 2015. Aqui em 2015, nesse gráfico, 37% já moravam na capital e 37% no interior. Então, o que aconteceu? Lembra que eu falei com vocês em relação ao mercado ficar saturado? Né? A capital, com certeza, tem várias instituições que ofertam curso de enfermagem. E aí, se eu estou oferecendo curso de enfermagem demais, tá formando profissional de enfermagem demais, vai ter emprego para todo mundo? Não. E aí, o que acontece? Esses profissionais eles começam a migrar para outros locais. Um outro fator também que pode explicar isso é o fator que vocês vivenciaram recentemente, né? Aqui em São Mateus, por exemplo, o único local que ofertava curso de enfermagem a nível superior era a UFES, né? No campus do CEUNES, onde eu me formei, lá no litorâneo. A gente não tinha, na época que eu fiz o curso de enfermagem, não existia nenhum instituto privado, nenhuma instituição privada que ofertava o curso de enfermagem. Depois que a FVC abriu o curso e agora a Multivix.
Então, o que as pessoas faziam para conseguir estudar enfermagem? Às vezes eu não conseguia passar na UFES, igual na minha época foi vestibular. A nota do Enem era a primeira etapa e, posteriormente, a gente tinha que fazer o vestibular de questões específicas, né? Se eu não me engano, foi biologia, química e redação. E as pessoas que não conseguiam ingressar na pública, que era a única que ofertava o curso aqui, ia estudar onde? Na capital. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida que eu esqueci de falar no começo da aula, vocês podem interromper, ligar o microfone aí de vocês e perguntar. Ou perguntar pelo chat aqui que eu estou acompanhando também, tá? E eu acho que vai encerrar, mas vocês voltem para cá. Gente, tá continuando aqui o trem que apareceu para mim a mensagem de que deu 40 minutos já. Sinaliza aí para mim. Para mim, eu tô te ouvindo aí. Então a gente vai. Na hora que cair, vocês voltam, que eu volto também. E aí, vamos indo. Okay. Obrigada. E aí, em relação a cor ou raça, né, no Espírito Santo, a maioria era da raça parda, nós somos um país extremamente miscigenado, 34% raça branca e apenas 11,8% da raça negra, né, que também é uma questão histórica, infelizmente. Isso continuou no ano de 2015, né, não alterou, em relação à cor negra, isso não alterou, mas aí a gente teve uma alteração em relação à raça parda e à raça branca. Isso se igualou, porque as pessoas começaram a procurar mais o serviço o curso de enfermagem, né? Brigadão. Linhagem de enfermagem do Espírito Santo, né? Dos profissionais que queriam mesmo atuar na área de enfermagem, que estavam ali porque gostavam, era vocação, era realmente o curso que queria. Isso em 2013, 42% responderam que sim, 56% responderam que não queriam estar na enfermagem. Né? De repente, são profissionais que queriam outro tipo de curso para a vida e acabaram fazendo a enfermagem por uma falta de opção. E isso aqui, em 2015, a gente já teve uma mudança significativa. Ó. Aqui em 2013, nós só tínhamos 42% dos profissionais de enfermagem que estavam ali porque queriam. Né? Em 2015 já eram 54%, aumentou cerca de 10% desse quantitativo. Né? E aí o perfil da formação profissional, que é o que eu quero conversar mais com vocês, né? Que aí a gente vai adentrar daqui a pouco a parte das especialidades. 22% no estado se formavam na instituição pública, que a única que a gente tem no estado é a UFES. 68% equivalia à instituição privada, 7,3% as filantrópicas. Né? Isso aumentou no ano de 2015, 35% se formavam na pública, 57% na privada. Por que esse número aumentou em 2015, Rafaela? Porque as pessoas preferem a faculdade pública, tem mais visibilidade, quis ir para lá por causa do prestígio. Não, porque a gente teve uma mudança no ano de 2014, depois do ano de 2014 que vocês devem se lembrar, né, que foi a inclusão do SISU, tanto na rede particular quanto na escola pública. Então, a partir do ano de 2015, não era necessário fazer mais vestibular. O aluno adentrava a escola pública apenas com a nota do Enem. Então, a minha turma, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, lá prestei vestibular em 2012, entrei na faculdade em 2013. A minha turma entrou com 6 alunos, abriu 50 vagas e entraram 6 alunos, que foram os únicos que passaram no vestibular. Né? Isso em 2015, se abriu 40 vagas, preencheu as 40 vagas, que foi pela nota de corte do Enem. E como vocês sabem também, para o aluno encerrar o ensino médio, ele precisa prestar o Enem. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter essa nota. E aí isso facilitou a entrada dos alunos na instituição pública. Então, consequentemente, naquele ano, aquilo começou a aumentar, né? Começou-se a formar mais alunos na instituição pública devido a isso. Né? Porque, do contrário, não daria para manter uma faculdade pública com 15 professores, 16 professores, que é o que tem hoje lá na Universidade Federal, aqui no campus de São Mateus, para dar aula para 6 alunos. Né? Isso era inviável e corria o risco até de fechar as portas. Então, o governo pegou e fez isso, porque é gasto de dinheiro público. Né? E estados que formam enfermeiros para Espírito Santo.
né? O que significa isso? Quais são os estados que formam os profissionais que estão trabalhando aqui? Porque às vezes tem um profissional que veio lá do Acre e resolveu vir morar no Espírito Santo e trabalhar no Espírito Santo. Isso equivale apenas a 0,3%, né? O estado que mais forma enfermeiro para trabalhar aqui dentro do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. E aí a gente tem uma grande participação aqui do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Isso também tem que ser avaliado em relação às especialidades, porque às vezes o profissional de enfermagem, ele acabou de formar, se tornou profissional, e aí ele quer se especializar na área, né? Ele quer fazer uma residência. O que é uma residência em enfermagem? É você trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que aí você vai se aprofundar e vai se especializar especificamente naquela área. Igual um colega da minha turma que formou comigo, hoje ele está fazendo uma residência em oncologia lá na Faculdade Pública de São Paulo, né? E aí, então, se fosse fazer essa pesquisa aqui com ele hoje, qual é o estado que forma enfermeiro para trabalhar no Espírito Santo? Se ele viesse trabalhar aqui, seria o estado de São Paulo, porque ele está se especializando lá, ele vai se formar lá para depois voltar para cá. Mas ainda o nosso estado ele oferece uma grande gama de especialidade, o profissional que quer se especializar, ele não tem muita dificuldade. A dificuldade que a gente tinha aqui no estado era apenas em relação à residência, né? Que a gente só conseguia boa pergunta, Cindy, já vou te responder. Né? A gente só consegue profissional que quer fazer uma residência, que quer se aprofundar, quer se aperfeiçoar, às vezes ele não tinha tantas opções. Mas aí veio o atual governo, que é o governo de Renato Casagrande, e abriu de uma vez 10 editais de residência para tudo quanto é lugar do estado. Então, até a oferta de residência já melhorou muito aqui no nosso estado. Então, provavelmente, a partir dos próximos anos, assim, quando vocês formarem, agora que a gente tem o ICEP, que é onde eu estou fazendo a minha residência também, vocês terão uma oferta maior de cursos para conseguir essa especialidade, né? E sim, vocês só podem fazer a residência depois que terminarem o curso. O único curso, a única especialização, a única pós-graduação que vocês conseguem realizar ainda enquanto estão estudando é uma pós-graduação do tipo lato sensu, uma especialização. Né? Isso é importante porque quando você já se forma, você se forma um profissional com uma especialidade. Né? Se for para um processo seletivo, você já tem ponto, porque você já se especializou. Eu, por exemplo, no último período da faculdade, tá? Não é, eu quero começar uma pós-graduação agora. Não é assim, não. As instituições vão solicitar para vocês uma declaração de concluinte do curso, né? A declaração de que você já está no último período, ou vão solicitar o histórico. E aí algumas delas aceitam a matrícula de vocês. Eu fiz a minha na UCAM, na Universidade do Rio de Janeiro, que é a Cândido Mendes. E aí, no último período da faculdade, enfermagem do trabalho já era uma área que eu tinha muita vontade de seguir. O que eu fiz? Eu fiz a matrícula e eu comecei a fazer as matérias no último período. Então, uma pós-graduação que ia durar 1 ano para mim, com 6 meses eu já obtive o título. E aí, para ser professora na UFES, para fazer o processo seletivo lá, para fazer a prova, tem que ter o título mínimo de especialista. E aí, muita gente da minha turma não conseguiu fazer porque não tinha o diploma de especialista ainda. Eu, como eu já fui esperta, desde lá da época da faculdade, eu já estava de olho nessas questões, eu já tinha começado a minha pós-graduação antes, eu encerrei a minha pós-graduação e deu tempo de tentar o processo seletivo, fazer a prova, passar na prova. E quando eu fui convocada, eu já estava com meu diploma em mãos. Aí é por isso que eu reforço para vocês que é importante vocês já terem um olhar sobre isso, né? Voltado sobre isso, do que vocês querem seguir. No último período, já dá para ter noção do que eu gosto no curso, né? Já uma vez que eu já passei por todas as matérias. Agora vocês ainda estão verdes, né? Não dá para ter noção. Às vezes a gente gosta de um monte de coisa, né? Mas aí não é legal também cair no desespero, sair falando, sair fazendo um monte de pós-graduação, um monte de coisa na área, para ver com o que sair emprego primeiro eu vou. Eu, por exemplo, eu fiz a pós-graduação em enfermagem do trabalho e saúde ocupacional, mas eu sou apaixonada pela área de gestão. Aí eu ingressei o mestrado de gestão pública e tentei um processo seletivo para uma pós-graduação na Universidade do Estado de Minas Gerais, que é uma especialização em gestão e saúde. Consegui, é uma pós-graduação que eu faço também semipresencial,
Agora está sendo tudo EAD até para mim, né? Por causa dessa questão do Covid. E aí surgiu a oportunidade de tentar residência em saúde coletiva com ênfase em vigilância em saúde, né? Então, observem, está tudo dentro da área de gestão, uma vez que a minha residência é dentro da superintendência de saúde. Então, a minha carreira, eu estou fazendo ela toda voltada para gestão em saúde, gestão pública. E a próxima pós-graduação que eu pretendo fazer é de auditoria em saúde. Então, quanto mais especializado naquela área você for, melhor para o seu currículo depois enquanto profissional, né? Isso faz o diferencial de você em relação a um colega que tem a pós-graduação em obstetrícia, que é de cuidar de gestantes, de neném, aí daqui a pouco ele faz uma pós-graduação em geriatria, né, que é para cuidar de idoso, aí ou ele está cuidando de neném, ou ele está cuidando de idoso, aí daqui a pouco ele faz uma pós-graduação de cardiologia, que é para trabalhar dentro de um hospital, uma UTI cardiológica, e faz uma pós-graduação de saúde coletiva para trabalhar na unidade de saúde. Aí o que esse profissional passa quando chega lá no RH, para a pessoa que vai contratar? Que é uma pessoa desesperada, que não sabe o que quer da vida e saiu atirando para tudo quanto é lado, né? Então, isso também pode não ser uma boa opção, né? E aí a modalidade dos cursos de graduações naquela época, a maioria, 41% em 2013, ano que eu entrei na faculdade era do período diurno, 8,1% vespertino, 6,5% noturno, e integral, a grande maioria também, 41,1%. Em 2015, isso caiu um pouquinho, né? O período diurno, ele era só 39,5%, curso integral 36,5%. Por quê? Vespertino e noturno começou a subir, né? Que foi quando as faculdades particulares começaram a se interessar em ofertar cursos da enfermagem, né? E aí, os pesquisadores também quiseram saber se os profissionais tinham outro tipo de graduação, né? Em 2013, 90% respondeu que não, né? Porque às vezes é um profissional que fez enfermagem, se decepcionou com a enfermagem, aí fez o curso de direito, mas aí também não conseguiu nada no direito, voltou para a enfermagem. Isso era apenas 5,9%. Em 2015, isso caiu um pouquinho em relação ao não, eram 88%, 8,3% dos profissionais tinham outra graduação, tá? Outro curso, sem ser o curso de enfermagem. Não é a mesma coisa que especialização. Enfermeiros com curso técnico ou auxiliar antes da graduação, né? 66% responderam que não eram técnicos ou auxiliares e 31% responderam que já eram e aí resolveu fazer o curso superior. Em 2015 isso não mudou muito, continuou a mesma parcela. Profissionais que tinham pós-graduação no estado. E olha o quanto que isso é importante para vocês, pensando lá no exercício da profissão futuramente quando vocês se formarem. Em 2015, 73,4% dos profissionais de enfermagem tinham pós-graduação, já eram especialistas. Em 2015, esse número subiu para 80%. Então, eu que estou pensando em me formar, ficar só com o curso de enfermagem, eu vou conseguir grandes coisas? Se eu não me especializar? Não, né? Em 2015 já era 80%. Então, todo mundo que formava já buscava se especializar em alguma área. Então, não, se vocês tiverem só a graduação, isso não vai ser o suficiente. Ai, professor, então eu vou largar o curso agora que não vai me servir de nada. Imagine se nem tiver graduação, né? Aí que o negócio fica feio mesmo. Então, se formem e procurem se especializar na área, né? E aí, como é que era esse panorama aqui, ó, no ano de 2015? Só 3,9% dos profissionais tinham residência e 84,8% tinham especialização. Por quê? Uma pós-graduação é uma coisa muito fácil de fazer. A minha primeira pós-graduação, que foi essa de enfermagem do trabalho, ela foi à distância. Então, eu fazia em casa com o computador e como eu falei para vocês, né? Você tá doido o quê, Maria? Que você tá falando aí, você tá doido? Tem que estudar, moça. Estudar, eu não estudo aí um monte de coisa. O que significa isso, né? Por que tem esse número muito grande? Porque eu podia pagar, fazia a matrícula, pagava, fazia o curso online e aí eu obtia o título. Então, a especialização desde 2015, ela já não é mais um diferencial tão grande
para os profissionais de qualquer área, tá? E não, vocês vão tudo arrumar um emprego, só buscar se qualificar. Então, a pós-graduação, todo mundo começou a fazer por conta disso. E aí, o mestrado profissional equivalia a 2,9% dos profissionais, mestrado acadêmico, 6,5%, apenas 1,9% tinha doutorado. Por quê? Porque para eu fazer o doutorado, eu preciso terminar primeiro um mestrado. Então, eu estudo 5 anos, né? Assim, igual vocês estão estudando. E aí, para fazer o mestrado, eu faço mestrado com 2 anos, não consigo fazer em menos tempo. E para fazer o doutorado, eu tenho que estudar mais 4 anos. Então, não é todo mundo que quer passar 11 anos da vida estudando, né? Eu estudei 5 anos da graduação e agora estou findando 2 anos do mestrado. Atualmente, não sei se eu tenho interesse em seguir para o doutorado, estudar mais 4 anos, né? Mas é assim que funciona. O que contribuiu também para a gente ter esse número aumentado aqui de profissionais de enfermagem que tem pós-graduação? As escolas, de alguma forma, conseguiram liberação com o MEC para a chamada especialização relâmpago. Eles ofertam para vocês vão ver muito isso, várias propagandas. Termine a sua pós-graduação intensiva em 3 meses. Aí o profissional vai lá, faz um curso de pós-graduação para ter o título. Termina a pós-graduação dele em 3 meses. A minha, apesar de ter sido à distância, eu só consegui terminar ela com 1 ano. Eles não liberaram o meu diploma, meu certificado, da pós-graduação menos de 1 ano. Mesmo se eu tivesse terminado antes, se eu ficasse botando as aulas para rodar aqui, tentasse burlar o sistema de alguma forma, eu não ia conseguir isso. E aí, é por isso que a especialização hoje ela já não tem sido bem vista. O pós-doc aí vai depender do programa, Ju. Aqui, né, em 2015, a gente não tinha profissional enfermeiro com PhD, né? Com pós-doutorado. E aí depende do programa. Tem pós-doc que é nacional, tem pós-doc que é internacional. A maioria deles é uma duração de mais ou menos 2 anos, né? Os mais legais são os internacionais, que aí você consegue uma bolsa do CNPq, vai para fora estudar, fica uma linda, fina na gringa e volta PhD ainda. E aí, o título de especialista de enfermeiros no Espírito Santo, 52% tinha, 38% disse que não em 2013, 51% tinha em 2015 e 41% disse que não, sendo que 7,1% não sabia responder. Né? E o nível de escolaridade dos auxiliares ou técnicos de enfermagem. Né? Aí aqui entra primeiro grau completo, porque para ser auxiliar de enfermagem, como eu falei para vocês no início da aula, não precisava ter formação específica. Eram pessoas que já faziam cuidado em saúde, né? Ou por caridade, ou por vocação, ou por chamado divino. E aí obtiveram um curso simples de formação e tiveram o título de auxiliar, né? E aí buscou-se qualificar essas pessoas depois com o lançamento do curso técnico. Então, para ser auxiliar de enfermagem, não precisava nem ter o 2º grau completo, não. Temos auxiliares de enfermagem que não terminaram nem o 2º grau, né? Mas a maioria deles, por que, professora, que a maioria dos profissionais de enfermagem, tanto em 2013 quanto em 2015, são os profissionais com 2º grau completo? Porque para fazer o curso técnico de enfermagem, eu só preciso ter terminado o ensino médio, né? E qual é o maior quantitativo da nossa classe profissional hoje no Brasil e no Espírito Santo? É a classe técnica, né? Preciso terminar alguma especialização para fazer o mestrado? Não, o mestrado já é uma especialização, Ju. É uma especialização stricto sensu, né? A gente tem a especialização lato sensu, que são as pós-graduações, especializações em enfermagem do trabalho, especialização em UTI, especialização em geriatria, e nós temos a stricto sensu, que é o mestrado ou acadêmico ou profissional. Você pode escolher qual tipo de especialização você quer fazer. Se você só quer fazer a lato sensu, que é uma pós-graduação, ou se você quer fazer uma stricto sensu, que é seguir direto para o mestrado. No caso, é obrigatório a gente fazer uma especialização quando? Após os 5 anos. Ô, Wesley, não é obrigatório vocês fazerem especialização, não. Vocês formaram quanto enfermeiro, vocês podem trabalhar em qualquer área. Vocês vão ser enfermeiros generalistas. Então, eu preciso algumas áreas só que são restritas, né? Igual eu dei o exemplo da clínica de hemodiálise para vocês.
Para trabalhar dentro de uma clínica de hemodiálise, eu preciso ter uma especialização em nefrologia, né? E aí, se eu for só um enfermeiro generalista, eu vou conseguir emprego nesse tipo de lugar? Não, porque eu preciso me especializar, porque é muito específico. Eu vou trabalhar com uma máquina responsável por filtrar todo o sangue do corpo do indivíduo, porque o rim dele não está fazendo isso mais. Então, eu preciso ter uma especialização. Agora, eu quero trabalhar na unidade de saúde, eu quero trabalhar no hospital. Eu preciso ter pós-graduação? Não. Você, enquanto enfermeiro, você é apto para trabalhar em qualquer lugar desse. Algumas maternidades, igual a maternidade de São Mateus, por exemplo, não contrata mais um enfermeiro que é só bacharel, um enfermeiro que é generalista, que formou na faculdade de enfermagem. Eles pedem, no ato da contratação, que o enfermeiro esteja com a pós-graduação em ginecologia e obstetrícia. Por quê? Se eu vou trabalhar com gestante, eu vou trabalhar com neném, eu preciso entender mais a fundo, né? Na faculdade vocês vão ter um período só para ver isso. Na pós-graduação vocês só vão estudar sobre isso. Então não é obrigatório, fica o seu critério, mas é um diferencial, né? Uma residência e um mestrado, ambos são especializações, né? Eu também é um curso que eu vou fazer além da faculdade, mas só um minutinho que eu já respondo, Iago, né? O mestrado, a gente tem duas linhas de pesquisa. Mestrado profissional, mestrado acadêmico. Mestrado é para eu fazer pesquisa, né? Não que na residência eu não vou pesquisar, mas no mestrado eu não vou trabalhar, por exemplo, uma residência em oncologia, para ficar mais claro para vocês. Se eu quero fazer uma residência em oncologia, eu vou trabalhar 60 horas semanais. 20 horas é destinada a estudo, que eu vou ficar dentro de uma sala estudando 20 horas só sobre câncer, e 40 horas eu vou estar de plantão dentro de um hospital, trabalhando com os pacientes de câncer, fazendo medicação, fazendo punção de porte ACAT, que é uma punção extremamente delicada, que são para pacientes debilitados de câncer, coisa que vocês não veem na graduação, por exemplo. Vocês não passam por estágio dentro de uma unidade que trata pacientes de câncer. No caso aqui de São Mateus, né? Se você for para Vitória, para uma capital, pode ser que você até consiga um estágio nessa área, mas não aprofundado igual uma residência, que são 2 anos só trabalhando com aquilo. Então, na residência, ao mesmo tempo que eu estou estudando, eu estou melhorando a minha habilidade técnica, porque eu estou trabalhando diretamente com aquilo, né? Igual eu estou fazendo a residência agora. O que eu faço na residência? Eu trabalho dentro da superintendência e eu estudo. Também tenho aula sobre gestão, sobre vigilância em saúde. Então, eu estou botando em prática o que eu estou estudando. E o que eu fazia no mestrado? Eu tinha apenas aulas teóricas e aí eu tenho que fazer uma pesquisa, que é a pesquisa que eu estou desenvolvendo, para entregar essa pesquisa no final, que é o produto do meu mestrado. O mestrado profissional te permite trabalhar e fazer o mestrado ao mesmo tempo. Como vocês já sabem, eu já trabalhava antes de entrar no mestrado. E o mestrado acadêmico, você é dedicação exclusiva. Você tem que estar lá só estudando na academia como se fosse uma outra faculdade. Você tem aula basicamente todos os dias, principalmente no primeiro ano. E aí, Iago, para trabalhar na plataforma da Petrobras, né? Como enfermeiro, precisa se especializar em quê? Tem alguns cursos específicos, né? Especializar para eu conseguir trabalhar numa plataforma, que a gente tem um tipo de plataforma offshore e onshore, né? A onshore são as plataformas terrestres, né? Que tem contratado muito esse tipo de profissional, absorvido muito enfermeiro também. Né? A minha ideia com o evento que a gente ia fazer, que eu acredito que não vai ser possível, mas que fica para um futuro não tão distante, era trazer um enfermeiro que trabalha onshore para explicar para vocês o trabalho, que eu conheço a André, conheço alguns profissionais que estão trabalhando na área, a Ariane, a Valéria, e isso é muito legal. Agora, o enfermeiro offshore, o que ele precisa? Tanto onshore quanto offshore. Precisa ter a especialização em enfermagem do trabalho. Né? As empresas só contratam se tiver esse tipo de especialização. Porque eu vou trabalhar diretamente com o trabalhador, com pessoas que estão embarcadas, né, numa plataforma no meio do oceano. Então, eu tenho que ser especialista, eu tenho que conhecer todas as normas regulamentadoras, né, NR35, NR06, várias NRs que a gente estuda durante o curso. E aí, para trabalhar específico, se eu quero trabalhar terrestre, onshore,
Se eu tiver só o curso de enfermagem do trabalho, isso já basta. Agora, eu quero trabalhar em plataforma no meio do oceano. Primeira coisa, eu preciso saber nadar, né? Não é o meu caso, então eu não ia conseguir um emprego na plataforma dessa. Mas, além de saber nadar, eu preciso também ter aqueles cursos específicos de plataformista, que é curso de salvatagem, curso de resgate em altura e vários outros cursos que são bem específicos da área de extração e beneficiamento de petróleo e gás, né? Mas eu, enquanto enfermeiro da enfermagem, qual é o curso que eu preciso ter? Enfermagem do trabalho, pós-graduação em enfermagem do trabalho. Senão a empresa não contrata, tá bom? Natureza, né? Eu já falei para vocês em relação à instituição pública e privada. E perfil do acesso técnico científico, né? Os eventos científicos na área de enfermagem aqui no estado equivaliam a mais ou menos, frequentemente, 45%, congressos eram 30%, seminários 24%, então isso aqui é um número bem pequeno, tá, gente? De evento de enfermagem. Que aconteciam frequentemente. Raramente, o que acontecia? Nesse rosinha aqui, ó. Congresso, estágio em instituição de saúde, grupo de estudo e pesquisa. E aqui nunca acontecia. 43% respondeu que nunca acontecia, na maioria dos casos, grupo de estudo e pesquisa, visita técnica de observação, que é muito raro. E o telesaúde, né, que é um serviço de enfermagem implementado no estado pelo IFES, que é um serviço de enfermagem via telefone. Se não der tempo de terminar essa aula hoje, a gente termina na próxima semana, tá bom? É bem legal essa pesquisa, por isso que eu quis trazer ela para vocês. Aprimoramento profissional, né? Já contei para vocês do que se trata uma especialização lato sensu, que é uma pós-graduação. Expliquei para vocês também o que é uma especialização do tipo stricto sensu, que são os mestrados e os doutorados. Expliquei para vocês também o que é uma especialização do tipo de residência, né? Que é uma imersão do profissional. É isso que é uma residência. É você imergir, você ir lá, botar a mão na massa, mas ao mesmo tempo estar estudando, né? Não é ficar solto, não. E depois você vai ter um diploma de especialista só naquilo. E aí nós temos um outro tipo de curso de formação chamado aperfeiçoamento, né? Que também é uma pós-graduação. O aperfeiçoamento, o aprimoramento profissional é um curso com a carga horária menor, né? Uma residência, por exemplo, pode ter de 4.000 a 6.000 horas, né? Uma pós-graduação do tipo de especialização lato sensu são 700 horas, acima de 400 horas, né? E um aperfeiçoamento é um curso para quem quer se aperfeiçoar em alguma área, mas é um curso mais rápido, né? São cursos de até 300 horas. Ah, eu sou enfermeira, igual na UFES de Vitória, né, um tempo atrás, não mais, né, porque já foi mudado o PPC. O profissional que formava lá, o curso era chamado de enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Então, a pessoa ela já saía basicamente com o título de enfermeira obstetra. Só que ela não era especialista naquilo, porque ela não fez uma pós-graduação, ela só fez a faculdade. Assim como vocês estão fazendo também. E aí, o que esse profissional podia fazer para obter, de fato, o título de obstetra? Fazia só um curso de aprimoramento e aí recebia o título de obstetra, porque na graduação já vinha esse nome no diploma. Hoje, para o estado todo, quando se forma bacharel em enfermagem, um enfermeiro generalista. E aí, as faltas, né, de não aprimoramento profissional. Por que os profissionais da enfermagem lá em 2015 diziam que não tinham se qualificado? Né? Incrivelmente, né, infelizmente também, a maior razão era por falta de condições financeiras. Né? Isso é muito difícil porque um curso de pós-graduação na rede particular ele não é barato. Né? Um mestrado na rede particular ele custa R$80.000. Né? Claro que você não vai pagar R$80.000 assim, pô, de cara. É parcelado, mas é muito caro. É por isso que a gente opta por ir para o serviço público, né? Igual eu faço mestrado, mas eu faço no público. Dinheiro particular não tem, não. Mas aí, por que alguns profissionais de enfermagem se formavam e se mantinham apenas com a graduação? Principalmente por esse ponto, né? Formou,
precisa de um emprego, não está conseguindo nada na área porque não se aprimorou. E aí, se não consegue emprego, como é que vai pagar uma pós-graduação? Então, é por isso que é importante a gente ficar de olho nos editais. Se for um mestrado público, né, o estudante de mestrado recebe uma bolsa de R$ 1.500 para estudar. Mestrado acadêmico, por isso que ele é dedicação exclusiva, porque ele te paga para estudar, né? Mestrado profissional, se o mestrado é profissional, ele te permite trabalhar e estudar, você não recebe bolsa. Já na residência, é o melhor valor de bolsa que a gente tem hoje, né? Que é regulamentado por lei, e o estudante de residência, ou residente, né, que vai fazer a residência por 2 anos, recebe uma bolsa no valor de 3.330. Então, é por isso que tem uma carga horária bem extensa, tem que estudar muito também, porque vai trabalhar no serviço e estudar ao mesmo tempo. Então, o valor da bolsa ele é maior, né? E agora, com o coronavírus, vocês devem ter observado que o CNPq, o Ministério da Educação, está querendo aumentar o valor dessa bolsa em mais 600 e poucos reais, quase R$ 700. Então, é um valor de bolsa aí que vai para quase R$ 4.000. Já uma especialização, quero fazer só a pós-graduação. Não existe pós-graduação com bolsa, tá? Infelizmente. Os únicos que ofertam bolsa são os programas de residência e programa de mestrado. Como é que eu faço para adentrar esse programa, professora? É prova, tá, gente? Tem que estudar, tem que se inscrever no edital e tem que passar dentro do limite de vagas, né? O programa de residência que abriu do estado agora para estudar aqui, que tinha vaga aqui para São Mateus, foram 4 enfermeiros por vaga, né? Só abriu 2 vagas para enfermeiro, que foi a vaga que eu consegui entrar. E aí a relação de candidato por vaga eram 4 pessoas para uma vaga. Então, geralmente são bem concorridos. E esse só não foi tão concorrido porque o edital não foi tão divulgado. É um programa que está começando esse ano. E aí, meu povo, já são 10 horas. E aí, a partir da próxima semana, a gente conversa um pouquinho, então, sobre o perfil do mercado de trabalho, como é que está o mercado de trabalho para a profissão, o que a gente espera, o que isso mudou, se continua igual ou se não continua aqui no estado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula nesse formato. A aula de anatomia, se me dá um feedback se ficou boa a aula assim, que aí a aula de anatomia amanhã eu tento fazer desse jeito, porque aí a gente consegue... Ô, professora, Oi. é melhor do que ficar gravando um vídeo do jeito que você está fazendo aí agora. Eu acho também, até porque eu não sei gravar vídeo não, gente, tá ficando muito ruim. Dá uma preguiça de ficar olhando aquilo lá, moço. Então, amanhã vai funcionar da mesma Também forma, tá? Eu concordo, vou Rafa. abrir uma reunião e aí eu boto o link lá para vocês entrem e a gente faz a aula de anatomia assim. Tá ok. Fechou? Eu só preciso conferir se Fechou. essa aula vai ficar salva, né? Fechado. Porque eu mexi nas configurações aqui que é para salvar a aula para eu colocar lá depois, porque os alunos que não têm acesso à internet, às vezes não vai conseguir acompanhar a aula ao vivo, mas aí eu preciso deixar esse vídeo salvo lá. Se não tiver como salvar, eu vou ter que gravar um vídeo dessa aula, vou botar lá no portal para vocês, mas aí infelizmente a gente não vai conseguir seguir ao vivo assim, mas aí eu, com fé em Deus, deu certo. Com fé no Pai que vai, tá bom? Boa noite para vocês, estou com saudades e até amanhã. Dá um tchau, gente, para eu saber. Tchau. Tá? Tchau, Rafa. Obrigada. Tchau, Rafa. Beijo. Beijo. Como é que sai isso aqui agora? Eu também não Nem sei sei. sair desse trem. Como que